Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Nesse episódio de Em Signo, a gente vai tentar umas coisas um pouco diferentes. Ao longo dessa nossa conversa, eu vou te pedir para fazer desenhos, às vezes tirar umas medidas, fazer contas e tal. Então seria legal se você tivesse lápis e papel à mão. No post que acompanha o episódio, eu vou deixar alguns links escrito figura 1, figura 2, etc. E aí eu vou te orientando a clicar nesses links quando for a hora certa. Isso vai te ajudar a enxergar aquilo que eu estou dizendo, que às vezes pode ser uma figura geométrica, em outras vezes vai ser uma equação resolvida e assim por diante. Se por acaso os links não aparecerem aí no aplicativo que você ouve o Em Signo, dá uma conferida no meu site. É só acessar pedrobittencourt.com.br/emsigno e procurar pelo episódio. Tente encarar essa proposta como se fosse um daqueles livros-jogo de aventura, sabe? Que aí você tá na página 15, encontra um mago na entrada da caverna e aí ele te faz uma pergunta e dependendo da resposta você avança para a página 16 ou pula para a página 38, sabe? Você já brincou com isso aí? Se você não souber o que eu estou falando, eu vou deixar um link no post que explica um pouco melhor essa ideia. Mas enfim, não era essa a nossa proposta, então vamos logo para esse episódio. O que eu vou te pedir agora não é uma tarefa muito simples, mas me permita essa audácia e visualize a imagem a seguir, desenhando ela num pedaço de papel, se não for querer ainda mais. Um trapézio retângulo possui bases de medidas 8 cm e 5 cm. A distância entre as bases inicialmente é desconhecida. Esse valor coincide com a medida de uma das arestas laterais, que forma ângulos de 90 graus com as duas bases. A outra aresta lateral tem 5 cm de comprimento. Logo de cara, essa nossa conversa já tem alguns problemas. Eu preciso partir do princípio que você sabe o que é um trapézio, o que significa ele ser classificado como retângulo, o que representam as suas bases, qual é o significado do termo aresta, o que é um ângulo de 90 graus, e nada disso é trivial. Mesmo que você tenha passado pelo ensino fundamental, no qual supostamente esses conceitos foram abordados, nada garante que eles foram aprendidos de uma forma significativa. E, de acordo com uma centena de pesquisas por aí, a maioria dos estudantes sai da escola matematicamente analfabetos. Então, não seria exagero eu dizer que esse meu pedido até que é um pouco exigente. Clique no link figura 1 e veja um resumo que pode te ajudar nesses detalhes se for o caso. Mas vamos continuar da melhor maneira possível. Você fez o desenho que eu te pedi? É sério, tenta aí, não vai te custar nada. E não tenta me trapacear dizendo que você já desenhou com a mente. Eu preciso que você veja ele no papel, por motivos que talvez eu consiga explicar mais pra frente. Eu vou te dar um pouco de espaço nesse momento. Ok, beleza. Confere aí o que você desenhou e abra o link figura 2. O seu desenho se parece com o meu? Vamos supor que essa imagem faça parte do enunciado de um problema matemático encontrado num livro-texto qualquer e que esse problema lhe faça a seguinte pergunta: qual é a altura desse trapézio? Mais uma vez, se a gente quiser dar continuidade, eu tenho que supor que você entende o que significa a altura de um trapézio, ou seja, a distância entre as suas bases, que é aquela medida desconhecida mencionada no enunciado e representada por uma interrogação nesse desenho. Você consegue resolver esse problema?
Caso você, amigo ouvinte, seja professor de matemática do ensino fundamental, esse tipo de problema é bastante comum no seu cotidiano escolar. É bem provável, inclusive, que você já tenha proposto o problema para sua turma de estudante ou alguma coisa parecida com ele. Nesse caso, essa nossa conversa seria bastante direta até. Mas eu não quero limitar a audiência do podcast, então eu vou supor que você é uma pessoa comum, civil, cidadã do espaço e do tempo e que não perde tempo com essa bobajada toda aí, tipo matemática, educação, ensino e outras ficções. Para aqueles que já cursaram ou que eventualmente estão nesse momento cursando a educação básica, aproximadamente a partir lá do 8º ano do ensino fundamental, o problema que eu apresentei não é difícil de resolver. De um ponto de vista meramente operacional, ou seja, pensando apenas nas etapas aritméticas que vão ser necessárias, obter a resposta dele é algo até que simples e rápido. Eu quero começar com uma abordagem gráfica. Lembra que eu te pedi lá atrás para desenhar o trapézio? Pois bem, caso você tenha conseguido fazer o desenho corretamente com as medidas que eu te indiquei, responder a pergunta é bem simples. É só você medir a distância entre as duas bases. Tá, eu sei, não é assim tão simples. Desenhar com as medidas certas dá trabalho justamente porque a gente não sabe inicialmente qual é a distância entre as duas bases e é difícil garantir que aquela aresta lateral tenha 5 centímetros de comprimento. Mas dá para fazer desse jeito. E isso está ao alcance de muita gente, escolarizada ou não, fluente em álgebra ou não. A gente costuma dizer que o estudante, nesse caso, está resolvendo o problema através do método da exaustão, na tentativa e erro. Ele constrói uma representação, verifica as medidas, faz algumas suposições a partir dos valores que foram encontrados, elabora uma nova hipótese e reinicia o processo se for necessário. Boas aulas, sejam elas de matemática, química, história ou educação física, dão espaço para essas abordagens. Mais do que assistir uma palestra da professora e repetir algoritmos, o aluno precisa ter esses momentos para testar, para verificar e para errar. Após esse momento inicial, cuja duração aí vai depender de muitos fatores, alguns alunos podem ter chegado a uma solução. Outros alunos vão estar persistindo na batalha e muitos deles terão desistido. Eu digo muitos porque, essa é a minha vida, mas com você, amigo ouvinte, pode ser diferente. O professor, então, conduzindo a conversa, ele vai pedir que os estudantes mostrem suas ideias, compartilhem com os colegas os caminhos que eles escolheram, os resultados que eles obtiveram, e aí o pessoal vai comparar as soluções que cada um deles adotou. Dando sequência, é chegada a hora, então, do professor indicar outros caminhos que podem levar à mesma solução. Ele vai tentar convencer os alunos de que a sua abordagem é mais rápida e, ainda melhor, essa abordagem permite generalizações, ou seja, ela pode ser replicada em diversas outras situações. O professor está ensinando para o seu grupo de estudantes uma nova ferramenta cognitiva. A gente tem agora a nossa estrela do dia, o casamento entre a geometria e a álgebra. Só que a grande dificuldade, pelo menos na minha opinião, está logo no início dessa nova estratégia. O estudante tem que enxergar dentro do trapézio uma imagem que não está desenhada. Abre aí o link, figura 3. Eu, como professor, consigo facilmente visualizar o triângulo retângulo que está aí dentro, que eu destaquei na cor verde. A hipotenusa mede 5 centímetros e é uma das arestas laterais do trapézio. Um dos catetos mede 3 centímetros, que é a diferença entre 8 e 5 das duas bases. E o outro cateto tem medida desconhecida e a gente está representando aí pela letra A, porque esse cateto é justamente a altura do trapézio. Para mim, assim como para alguns estudantes, isso é fácil.
A gente costuma bater o olho e tá ali, ó, um triângulo retângulo. E triângulos retângulos geralmente me fazem pensar em duas coisas: trigonometria e teorema de Pitágoras. Você se lembra desse teorema? Ele costuma ser enunciado da seguinte maneira: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O nosso amigo grego, nesse caso, ele parece oferecer o melhor caminho, uma vez que a gente conhece o tamanho de uma hipotenusa e de um cateto. A gente pode, então, determinar a medida do outro cateto e afirmar categoricamente que o trapézio do nosso problema apresentado tem 4 centímetros de altura. Se você tiver interesse, clica aí no link Figura 4 e veja a resolução completa. Isso tudo me leva a algumas perguntas bastante incômodas. Como eu enxergo tão facilmente esse triângulo retângulo? Por que os meus alunos não veem a mesma coisa que eu vejo? Como é que eu posso mostrar uma coisa que não está explícita sem, de fato, explicitar essa coisa? Quais pistas poderiam ser fornecidas para eu mobilizar a construção dos conceitos que são necessários para a resolução desse problema? O que se passa dentro da cabeça do aluno? Como que as pessoas visualizam construções geométricas? Cara, eu não tenho a menor ideia. Vamos ver então o que alguns pesquisadores em educação matemática têm a nos dizer a respeito dessa relação entre aprendizagem de geometria e visualização em matemática. Vem comigo? Vamos começar com uma pergunta. O que é geometria? Pare, pense, lembre-se da escola e tente apresentar para mim uma definição. Talvez você chegue à mesma conclusão que eu. Não é nem um pouco trivial responder esse tipo de pergunta. A gente pode dizer que geometria é o estudo do espaço. Mas isso não é geografia? Ok, talvez geometria está relacionada com o estudo das formas. Que eu me lembre, o sufixo metria geralmente se refere a medições. Então, geometria estuda formas e suas medidas. Eu não estou muito contente ainda com a definição, mas eu acho que ela parece promissora para a gente continuar essa conversa. Num artigo publicado por Conceição Costa, geometria essencialmente é compreender o espaço em que a criança vive, respira e se move. Ainda de acordo com essa pesquisadora, a geometria só pode ser cheia de significado se ela explorar a sua relação com o espaço que se experimenta. Em relação ao currículo de geometria no ensino de matemática, abre aspas, fazer geometria na sala de aula não é repetir a história. A geometria no ensino da matemática deve ser a geometria útil para todos, o conhecimento matemático do espaço. Uma geometria baseada na intuição e na experimentação aconselhada pelo sentido comum, rica em temas de representação e interpretação, capaz de ordenar, classificar e mover figuras planas e espaciais, audaz na combinação de linguagens diversas, gráficas, analíticas e simbólicas, apoiada no rigor das definições e das deduções sobre fatos relevantes, com técnicas diversas para medir, construir e transformar, induzindo a compreensão do diálogo plano-espaço e aberta à interdisciplinaridade com as ciências e as artes. Fecha aspas. A partir disso tudo, a gente pode perguntar então para que serve a geometria. Mais especificamente, por que se ensina geometria na escola? Quais seriam os seus objetivos? Eu vejo 2 caminhos possíveis para responder essa pergunta. O primeiro é de caráter prático. A gente aprende geometria para termos a capacidade de nos orientar no mundo, estimar grandezas, fazer medições, ter noções de espaço, de profundidade, visualizar relações.
Essa última ideia me leva à segunda justificativa. A geometria nos fornece a habilidade de enxergar uma coisa que não necessariamente está ali. Junto de outras ciências, como a física ou a geografia, ela nos permite construir uma relação abstrata entre corpos, objetos, números, ideias. Na maior parte das vezes, essas entidades existem ou têm alguma similaridade com artefatos que existem no mundo real. Em outras vezes, não. A geometria, portanto, não é um fim em si mesma, mas ela é um meio para que a gente atinja objetivos mais grandiosos. Peraí, se acalma, eu sei que agora a gente se perdeu um pouco, mas me permita aqui um exemplo. Feche os seus olhos e visualize um cubo, sem problemas, certo? Agora imagina que você fosse descrever esse cubo para mim. Como é que você faria? Novamente, essa tarefa não é tão simples, mas com uma certa dose de boa vontade, eu acho que a gente seria capaz de ter essa conversa. Eu, por exemplo, te daria a seguinte descrição. A figura que eu visualizei é tridimensional, ou seja, ela tem comprimento, largura e altura, ou profundidade, como você preferir. Eu vou chamá-la de cubo. Ele possui 6 faces, idênticas em tamanho, todas elas possuindo o formato de uma região quadrada. As faces compartilham arestas entre si, formando apenas ângulos retos. Tá certo? Abre aí o link figura 5. Essa foto que te aparece pode corresponder à descrição que eu te dei? Rigorosamente falando, não. O objeto apresentado aí tem alguns cantos arredondados que não fazem parte da descrição. As faces também não são verdadeiramente quadradas, porque elas têm pequenos sulcos que separam regiões coloridas e assim por diante. Essa imagem traz, na verdade, uma ótima aproximação para aquilo que se chama de cubo, porque, na verdade, cubos não existem. Eles são apenas uma ideia, uma construção matemática. Entretanto, essas ideias nos permitem situar no mundo. Elas nos permitem comunicar uns com os outros, diferenciar a ideia de cubo da ideia de esfera, por exemplo. Diferenciar uma coisa quadrada de uma coisa redonda. Comparar objetos pontudos com objetos curvilíneos, usando aqui uma nomenclatura menos rigorosa e assim por diante. O maior benefício da geometria é tornar a gente capaz de visualizar as coisas, mesmo que elas não estejam ali. Ao meu ver, na minha opinião, essa deveria ser a linha de trabalho da geometria escolar. Propiciar situações que incentivassem os alunos a estabelecerem conexões mentais entre ideias e relações espaciais. Entretanto, isso nem sempre é feito por muitas razões que vão bem além da proposta desse episódio. Nesse seu trabalho de pesquisa, da Conceição Costa, ela nos sugere que os cursos de geometria, durante muitos anos, estiveram inseridos em 3 grandes categorias. Na primeira, são cursos que replicam a chamada geometria euclidiana, de Euclides, expondo de maneira dogmática suas definições, teoremas, provas, etc. No segundo tipo, nós temos cursos que seguem essencialmente o mesmo caminho do modelo anterior, mas de uma forma um pouco menos formal, dando mais ênfase em aplicações. Só que são aplicações, na verdade, bobas, porque elas apenas exigem que os estudantes fiquem aplicando um monte de fórmula, tipo fórmula de área e o tal do Teorema de Pitágoras, por exemplo. E o terceiro tipo são cursos que trabalham uma suposta geometria indutiva, na qual se espera que as conclusões possam ser tiradas diretamente da experiência com base no chamado método da descoberta. Nesse momento, o amigo ouvinte que não é das exatas deve estar revirando seus olhinhos. Tudo isso parece chato demais. Eu discordo um pouco de você, porque eu acho de verdade que a matemática é uma das coisas mais bonitas que a gente já teve o prazer de estudar. Mas eu consigo entender o seu ponto de vista. Até mesmo porque, quando a gente perde essa oportunidade,
a gente pode inclusive prejudicar de forma severa os nossos estudantes. Nesse mesmo trabalho que a gente está citando, a Conceição Costa nos cita as pesquisas do casal holandês Dina van Riel Gildorff e Pierre van Riel. Eu não sei falar isso aí. Abre aspas. Para Van Riel, o principal propósito do ensino de geometria era o desenvolvimento do insight no aluno, ou seja, a sua capacidade de agir em uma nova situação. O modelo de Van Riel centra-se no desenvolvimento de formas particulares de ensino e não no crescimento de estruturas mentais. Daí que Van Riel sugira que, na ausência de ensino sistemático, as oportunidades das crianças desenvolverem a matemática do espaço enfraquecem e, para muitos, se extinguem por completo. Fecha aspas. É evidente, portanto, a importância que deve ser dada não somente à geometria como um componente curricular, mas às habilidades de visualização que ela nos propicia. Nós precisamos então nos debruçar sobre esse conceito, ou, como vamos ver em sequência, nos debruçar sobre as diversas definições que ele pode ter. Antes de mais nada, caso não tenha ficado claro, eu acho que é importante ressaltar aqui. Eu não sou pesquisador em educação matemática. Eu sou apenas um mero professor entusiasmado e curioso. Então, todas as ideias a seguir vão vir de outros autores que são pesquisadores de fato. Eu recomendo, como sempre, que você confira a lista de referências que vai estar no post. Eu ficaria inclusive muito grato com o seu feedback e até mesmo com um puxão de orelha. No artigo Pesquisa em Visualização na Educação Matemática, Conceitos, Tendências e Perspectivas, escrito por Cláudia Flores, Débora Wagner e Ivone Burato, são apresentadas algumas ponderações a respeito de visualização, que vão nos ajudar a entender, talvez, um pouco melhor esse termo, bem como de que maneira ele pode ser aplicado ao ensino e à aprendizagem de geometria. De acordo com Abraham Arkavi, nós vemos não somente o que nos é dado para ser visto, mas também aquilo que não é visível aos olhos. Esse autor nos sugere, portanto, que visualização é um método para enxergar o abstrato. Ainda de acordo com ele, ao considerar a sala de aula como uma comunidade de práticas, a visualização por meio de gráficos, diagramas e modelos passa a ser também uma interação entre pessoas e coisas, onde modos de ver emergem de uma prática social. No mesmo artigo, José Cifuentes define visualização como uma forma de pensamento que tem como função contribuir na construção de significados e sentidos, bem como servir de auxílio na compreensão para a resolução de problemas. Nas suas palavras, visualizar é ser capaz de formular imagens e está no início de todo o processo de abstração. Visualizar, portanto, não diz respeito somente ao sentido da visão, mas trazer à tona padrões e representações, construindo objetos a partir da experiência visual. Retomando as ideias da Conceição Costa, a gente pode verificar que esse conceito é multifacetado, ou seja, possui raízes na matemática, mas envolve aspectos históricos, filosóficos, psicológicos, pedagógicos e tecnológicos. Esse termo tem, portanto, diferentes conotações. De que forma, então, os nossos estudantes processam e visualizam informações nos seus estudos de matemática? Será que eles têm noção daquilo que eles estão fazendo? Existem algumas pistas para responder isso aí. Em um outro trabalho da Conceição Costa, apresentado à Sociedade Portuguesa de Ciência e de Educação em Coimbra, essa autora tece alguns comentários a respeito de como os estudantes exploram e aplicam definições formais nas aulas de matemática. De acordo com a pesquisadora, os estudantes podem ser classificados em dois grupos.
Tem aqueles que se apoiam primeiro na imagética visual do problema. Desse modo, esses estudantes entram em conflito quando eles tentam dar significado para a teoria formal. Já o segundo grupo de estudantes se concentra primeiro na definição, usando ela repetidas vezes, até que eles se tornam capazes de escrever as definições sem esforço. Para esse tipo de aluno, a representação visual vem como consequência do esforço da dedução, e aí ela tem uma importância menor na construção dos conhecimentos. Ou seja, isso depende da maneira como cada pessoa processa informações. Tem aqueles que lidam melhor com representações visuais, há quem sinta a necessidade de repetir processos, bem como escrever, falar, copiar, e até mesmo aqueles que precisam entender exatamente o propósito de uma definição formal antes de aplicar ela sem sentido. Em outras palavras, não há consenso. A gente está lidando aqui com ciências humanas, doa a quem doer. Citando o pesquisador Thomas Dreyfus, abre aspas, em muitos processos relevantes para a compreensão da aprendizagem e do pensamento em matemática, os aspectos matemáticos e psicológicos raramente podem ser separados entre si. Por exemplo, quando construímos o gráfico de uma função, nós executamos um processo matemático, seguindo certas regras que podem ser postas em linguagem matemática. Ao mesmo tempo, estamos provavelmente a gerar uma imagem mental visual desse gráfico. Isto é, nós estamos a visualizar a função de uma forma que mais tarde nos ajudará a raciocinar sobre a função. As imagens mentais e as imagens matemáticas estão intimamente ligadas aqui. É precisamente esta ligação entre a matemática e a psicologia que tornam os processos interessantes e relevantes para a compreensão da aprendizagem e pensamento em matemática avançada. Fecha aspas. Bom, ninguém disse que seria simples, né? A gente pôde observar ao longo dessa conversa o papel desempenhado pela visualização no apoio à intuição e à formação de conceitos na aprendizagem da matemática. Ela também é determinante em um grande grupo de dificuldades que os estudantes costumam apresentar. Por exemplo, vamos destacar algumas aqui. Os estudantes têm dificuldade em visualizar um diagrama de diferentes maneiras, reconhecer transformações, interpretar variações em gráficos, distinguir uma figura geométrica do desenho que representa essa figura, aliar suas visualizações ao pensamento analítico e assim por diante. Para encerrar esse nosso bate-papo, mesmo que só eu esteja falando nesse monólogo do palestrinha, vamos voltar brevemente para o trapézio que eu mencionei logo no início. Você viu o triângulo retângulo ali dentro antes mesmo de eu mencioná-lo? Eu não te faço essa pergunta para traçar um julgamento de valor. Você não é melhor ou pior do que ninguém, independentemente da resposta. A pergunta que persiste é: como que a gente faz isso? Por que eu e outros professores, assim como alguns alunos, por que nós conseguimos visualizá-lo com tanta facilidade? Será apenas porque eu faço isso há muitos anos já? Seria pela repetição, ou seja, eu me acostumei a associar determinados elementos com algumas ideias matemáticas? Por exemplo, a presença de ângulos retos me faz pensar automaticamente em triângulos retângulos. O número 5 numa hipotenusa já me faz procurar pelo tal do triângulo 345. Seria essa a chave de interpretação? Honestamente, eu acho que é tudo isso, ao mesmo tempo em que pode não ser. Mas e o estudante? Como ele faz para chegar nesse ponto? Aliás, como eu cheguei nesse ponto? Se você,
amigo ouvinte e amiga ouvinte, me acompanha há algum tempo, talvez você já saiba o que vem a seguir. Eu ainda não tenho a menor ideia. Mas existem boas pesquisas nessa área que podem nos dar alguma ajuda, fornecendo uma certa reflexão. Só falta agora eu colocar em prática. E essa, camarada, essa é a parte mais difícil da história. Quem sabe algum dia eu possa retomar essa conversa e gravar um outro episódio contando no que isso deu.